Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto. Convido os irmãos a ir se assentando. Irmos acalmando o coração para juntos prestarmos um culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós darmos início a este culto orando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e oramos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor, nos reunirmos. A Tua igreja reunida, Pai, é o Teu povo escolhido, aqui reunido para glorificar e exaltar o Seu nome. Te pedimos a direção do Teu Espírito Santo nessa noite, que em tudo, aquilo que for feito, seja feito para engrandecer o Senhor. Através dos louvores, através da palavra ministrada, que venha de encontro aos nossos corações e que nós possamos ser edificados pelo Teu Evangelho e frutificar, Pai. É o que nós te pedimos. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, também aqueles que não poderão vir, que o Senhor esteja derramando da sua graça e bondade sobre a vida de cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos do versículo 29 até o 42, versículo 42. Evangelho de João, capítulo 1. Dá um tempinho para os irmãos encontrarem, mas também vai estar projetado aqui à minha direita. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 29. Os irmãos encontraram? Amém? Passamos à leitura. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu o que seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Amém? Irmãos, eu quero convidar vocês, se possível, fique de pé, vamos
adorar e engrandecer ao nosso Deus? Boa noite a todos. Que nessa noite você possa cantar e bendizer ao nome de Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha.
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Convido a igreja a fazermos essa leitura orante do Salmo 40, do versículo 1 ao 11. E a parte sublinhada, eu peço que a igreja leia forte comigo. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, Tu nos fizestes muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos, não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas, nem em sacrifícios. Agora que me fizestes ouvir, compreendo. Tu não exiges holocausto, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer Tua vontade, meu Deus, pois a Tua lei está em meu coração. Anunciei a Tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em meu coração a Tua justiça. Falei de Tua fidelidade e de Tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o Teu amor e a Tua verdade. Senhor, não retenhas de mim a Tua compaixão. O Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam. Amém. Amém, irmãos. Continuamos a louvar o Senhor com cânticos. Com essa canção, você tem a oportunidade de ofertar. Saia do seu lugar e traga sua oferta aqui na frente.
Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, segura estou em tuas mãos, em tuas mãos. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, segura estou em tuas mãos, em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Te louvamos, Senhor, pois tu és grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és da terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua
pois só Tu és. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer. Obrigada, Jesus. E agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Peço à igreja ainda para nós orarmos juntos. Deus amado, cujo Filho, nosso Senhor, é a luz do mundo, concede que nós, Teu povo, iluminados e fortalecidos em Tua palavra, brilhemos a Tua luz diante dos povos, para que, através de nós, o Senhor seja conhecido, adorado e obedecido até os confins da terra. Amém. Amém. Irmãos, podem assentar. As crianças podem ir para o cultinho. Amém? Irmãos, há vários tipos e maneiras de você fazer uma pregação. Essa é a missão do pastor ou do líder leigo ou de alguém que tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Há várias maneiras e técnicas e para você usar para fazer a pregação. Tem pessoas que leem um texto e aí começa a contar um monte de história, testemunho de vitórias, coisas que fez, missões, acontecimentos na vida, e vai e termina a mensagem assim. É o Forrest Gump, né? É o contador de história. Tem o outro que lê tudo que é texto bíblico da Bíblia, vai de Gênesis, Apocalipse, volta, vai de novo, vem, dá um nó, deixa os irmãos tontos, e no final, ninguém sabe o que ele pregou. Expõe todos os tipos de textos. Tem uma pregação que chama-se, que é a que eu vou fazer hoje. Não é desculpa, mas que chama-se temática. O que nós mais fazemos aqui na comunidade é fazer pregação expositiva. A pregação expositiva é quando o pregador vai até o texto, e o texto te dá todas as informações, os argumentos, os pontos a serem defendidos, está no texto. Você não chega no texto já com argumentos, você não chega no texto já com pontos de vistas a serem defendidos. O texto é que te dá os argumentos. A pregação temática, ela é bíblica também, só ela não entrega com toda a fidelidade que o sermão expositivo faz. Porque na pregação temática você vai até a Bíblia já com algumas ideias. E aí você pega alguns versículos para defender as suas ideias. Isso é uma pregação temática. É o que mais existe por aí. Não é o modelo que vai te entregar de maneira mais fiel o conteúdo bíblico. A pregação expositiva faz isso. Mas não está errado. Ok? Não está errado. Né? E é esse tipo de pregação que você vai ouvir hoje aqui. Uma pregação temática. Tá bom? É só para você entender que há diferentes tipos de
de pregação, mas nós temos aqui por prioridade sempre fazer pregações expositivas. Mas de vez em quando também o cardápio muda um pouquinho e a gente pode fazer uma pregação temática ou ter pessoas que venham pregar aqui na igreja, são convidados, eles vão fazer uma pregação temática e não é o fim do mundo. Falo isso porque tem algumas igrejas que pregam só de maneira expositiva e quando alguém faz uma pregação temática é o fim do mundo, parece que foi o capeta que pregou, entendeu? Não é assim também, irmãos, ok? Mas o fato é que numa pregação temática, eu já fui na Bíblia com alguns pensamentos. Vocês entenderam? É diferente. Então, vocês vão ter Bíblia, vocês vão ter aqui ensino da Bíblia, mas algumas coisas que eu já tinha. Na expositiva, você tem muito mais Bíblia, por isso que ela é muito mais fiel. Ok? Fecha a janelinha aí para a explicação dos tipos de pregação. Eu queria fazer uma oração com você ainda, para nós ouvirmos a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, peço a Ti que o Senhor abençoe a comunidade, abençoe os irmãos que estão aqui, Senhor, na igreja nesta noite, início de ano. Pedimos a Ti, Deus, que o Teu Santo Espírito converse com o nosso espírito, abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, para assimilarmos, Deus, os Teus ensinos, os Teus preceitos. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus, a mantermos a concentração, Deus, não nos dispersarmos para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor pretende. Em nome de Jesus pedimos a Ti, abençoe esse momento. Amém. Amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é a síndrome de Judas. A síndrome de Judas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler do versículo 21 ao 30. Evangelho de João, capítulo 13. Você tem Bíblia, celular, está aí o aplicativo. Se você quiser acompanhar, também temos algumas Bíblias para empréstimo, senão a gente vai também projetar, tá bom? Então, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21, vamos fazer a leitura. Havendo falado dessas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão, Pedro, fez-lhe sinal pedindo: pergunta-lhe de quem ele está falando. Esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer, faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele lhe dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, ele era o tesoureiro, Jesus quis dizer-lhes: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Irmãos, era a quinta-feira santa. Essa narrativa, esse texto que eu li aqui, estava acontecendo na quinta-feira. Jesus estava no cenáculo com seus discípulos, os apóstolos, para realizarem a ceia pascal. Essa seria a última refeição de Jesus com seus discípulos, que ele faria junto com eles, antes da sua crucificação e morte. Mas o que acabamos de ler aconteceu antes dessa refeição. Aconteceu antes
da ceia pascal ou da ceia do Senhor que Jesus ressignificou ali. Geralmente, não sei se vocês têm essa tradição, ou de vez em quando fazem, ou em casa, ou na empresa, ou com amigos, mas geralmente, misericórdia, geralmente, fim de ano, a gente faz um amigo secreto, não faz? Faz lá com a família, para revelar ali na noite da ceia, trocar uns presentes. Normalmente faz isso, né? Em casa, nos amigos, em algum ambiente. Muitas pessoas têm essa tradição. E aí, naquele dia específico marcado, onde estão todos juntos, se revela quem é o amigo e se troca presentes. Mas aqui, nessa noite, nessa quinta-feira, não houve uma revelação do amigo secreto. O que teve foi a revelação do traidor secreto. Todos nós sabemos a história. Jesus tinha 12 apóstolos, 12 próximos, mais chegados, mas um o traiu. E esse, desde pequenininho, você já sabe o nome. Quem foi? Judas Iscariotes, vulgo ou Judas. Sua fama está registrada na história. Põe lá, irmãos, no Google. Maiores traidores da história. Vai abrir vários links, com fotos e história, dos maiores traidores da história. Você pode entrar em todos os links. Vai ter nomes diferentes naquilo que as pessoas julgaram ser os maiores traidores da história. Mas quem em todas as listas é o número 1? Judas Iscariotes, o cabra safado. E assim ele ficou conhecido na história. Pensemos um pouquinho sobre esse indivíduo, sobre Judas, um apóstolo de Jesus. Concordo comigo que certamente esse homem, ele tinha uma posição privilegiada. Ele tinha e ele ocupou por um tempo um lugar invejável, que outras pessoas e nós gostaríamos de também ter estado. Ele foi uma pessoa, no certo sentido, privilegiada. Ele conheceu Jesus pessoalmente. Nós conhecemos pela fé, nós conhecemos mediado pela Escritura, nós conhecemos como por espelho, como Paulo fala, e um dia o conheceremos nitidamente. Mas ele conheceu pessoalmente, ele abraçou Jesus, ele beijou Jesus, ele conversou com Jesus, ele andou com Jesus, almoçou, teve refeições. Então ele conheceu pessoalmente, ele foi escolhido para o seleto grupo dos 12. Os 12 homens extremamente conhecidos na história da humanidade, que de alguma maneira revolucionaram o mundo, Jesus e os seus seguidores, os apóstolos. E ele fazia parte desse seleto grupo dos 12. Ele conviveu, ele conheceu Jesus, outros lá também conheceram Jesus pessoalmente, mas ele conviveu 3 anos ininterruptos, 3 anos inteiros, dia e noite, sol e chuva, onde fosse, 3 anos, mais de 1000 dias, 1200 dias, diretos com Jesus. Presenciou um milagre, gente, milagre, ele viu, ele estava lá, ele presenciou milagres incríveis, de mortos voltando à vida, cegos voltando a ver, aleijados andando, a fúria do mar se acalmando. Ele viu milagres espantosos, ele ouviu e recebeu, em primeira pessoa, ali, ensinos fantásticos, empolgantes, maravilhosos, que hoje nós temos que estão registrados na Bíblia. Você não acha que tudo que está na Bíblia foi o que Jesus ensinou? Na Bíblia está aquilo que é um resumo, aquilo que está que os apóstolos, pelo Espírito Santo, registraram. O Sermão do Monte, como a gente diz, acha que o Sermão do Monte tem
200 e poucas palavras, o Sermão do Monte foi longo, foi muito mais do que isso. Ele estava lá e viu todos com todo o conteúdo, todo o ensino. Ele foi chamado e considerado por Jesus um amigo. Jesus o tinha por amigo. De vez em quando o Adri me fala assim, vamos expor agora o pastor Adri, né? Tu viu? Fulano me seguindo. É um pastor grande aí nacional, né? Cara, imagina o Judas. Jesus tinha ele por amigo. Então ele tinha uma posição privilegiada. E apesar de todas essas coisas, ele traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por míseras 30 moedas de prata, que não dá nem para comprar um patinete elétrico hoje. Ele vendeu Jesus. Cara, como assim? Como assim? Concorda que, por um cara que teve toda essa experiência, concorda que ele não entendeu nada? Só pode que ele não entendeu absolutamente nada. Como é que depois de tudo isso, de presenciar e tal, ele traz Jesus, vendo, sabendo. Judas não entendeu nada, gente. Ele andou com o Deus Todo-Poderoso. Moisés queria ver a glória de Deus, mas não viu. Ficou na fenda da rocha. Quando Deus passou, ele viu Deus de costa. Agora, Judas viu a glória de Deus. Porque Paulo diz que nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. Judas viu a glória que Moisés ansiava ver e não viu. Ele viu, andou com Deus Todo-Poderoso. Mas isso não fez diferença alguma na vida dele. Todas essas graças, todas essas dádivas, tanto privilégio, tamanha oportunidade que ele teve, mas ainda assim, a sua ação foi de entregar o Filho de Deus à morte. O texto que eu li, por isso que não era pregação expositiva, era só para mostrar o episódio da revelação do traidor secreto, o Judas. Judas foi alguém que não entendeu o valor daquilo que ele tinha. Ele não entendeu o valor que Jesus significava para o seu destino eterno. Ele não entendeu que diante dele estava, conforme a própria parábola de Jesus, a pérola de grande valor. Diante dele estava aquele que ele devia vender tudo para tê-la. Ele não respondeu com gratidão por ter sido escolhido entre milhares. Ele não conseguiu perceber a imensidão do amor de Deus em ter enviado o seu Filho para resgate e salvação da humanidade, do Judas, dele mesmo. Ele não conseguiu ver o grande amor de Deus. Então, ele não foi grato a Deus por essas oportunidades, por esses ensinos. E porque ele não deu valor e não foi grato, ele também não conseguiu ser responsável pela luz que ele recebeu naqueles 3 anos de vida. Ele não foi responsável com os privilégios, não foi responsável com a oportunidade que tinha em suas mãos. Irmãos, Judas andou com Jesus, mas não deu valor, não foi grato e não foi responsável com essa dádiva do Salvador na sua vida. E esse comportamento,
Eu quero batizar aqui de síndrome de Judas. Outros já podem ter feito isso, eu juro para você que eu não li em lugar nenhum. Mas com certeza outros já fizeram. Mas eu vou batizar de síndrome de Judas. O que é a síndrome de Judas? São pessoas que vivem com Cristo, que conhecem a Cristo, mas que não conseguem dimensionar o que isso significa. Não conseguem dimensionar o valor de Cristo. Elas vêm à igreja, elas são batizadas, elas são pessoas boas até, frequentam as reuniões, mas não dão o valor, o louvor para Cristo em suas vidas. John Piper, um autor contemporâneo nosso, um pastor americano, John Piper, em seu livro Deus é o Evangelho, ele faz uma pergunta perturbadora, irmãos. Uma pergunta que você se mexe na cadeira. Uma pergunta perturbadora, ele faz. Eu quero fazer para você. A pergunta é o seguinte: se você pudesse ter o céu, sem doenças, com todos os amigos que tinha na terra, com seus familiares, com toda a comida que gostava, com todas as atividades relaxantes e prazerosas que já desfrutou, com todas as belezas naturais que já contemplou, sem nenhum conflito humano, sem desastres naturais, você ficaria satisfeito com o céu se Cristo não estivesse lá? Um céu tudo de bom, só que sem Cristo. Esse céu servia para você? É uma pergunta perturbadora. Ficou tentado, irmão? Balançou? Mas o ponto é que pessoas com essa síndrome de Judas, elas dão pouco valor a Cristo. Cristo, o Evangelho, Cristo, tem pouca importância ou pouco lugar nas suas vidas. Não dá para dizer que nessas pessoas que têm essa síndrome de Judas, não dá para dizer que as suas vidas é uma resposta de gratidão ao grande amor de Deus demonstrado na cruz. Para essas pessoas, esse céu maravilhoso, sem Cristo, já estaria bom. Já seria de bom tamanho. Mas resumindo, pessoas com síndrome de Judas são pessoas que vivem com Cristo sem dimensionar, sem dar o devido valor, louvor, gratidão e responsabilidade à pessoa de Cristo em suas vidas. Ou seja, Cristo não afeta as suas vidas. Cristo não é a mola, Cristo não é a baliza, Cristo não é a régua. Cristo não afeta tanto suas vidas. Agora, o que acontece quando nós desenvolvemos essa síndrome de Judas? É uma pregação para cristãos. Isso não é uma pregação para um incrédulo. É uma pregação para cristãos. Pessoas que conhecem Jesus, que andam com Jesus, que estão nas igrejas, que participam dos retiros e tudo mais. Que é um risco, que é um perigo. Né? Jesus tinha 11, com todas as maravilhas, mesmo assim, um não entendeu nada, um não deu o valor devido. Agora, o que acontece quando desenvolvemos a síndrome de Judas? Primeiro, irmãos, nós corremos o risco de tornarmos-nos meros religiosos. E no sentido pejorativo da palavra religioso. Nos tornamos meros carolas? É isso, né? Religiosos. O religioso, pejorativamente,
de uma visão negativa, quando se fala, né? O religioso, assim falando, é aquele que conhece muito bem os preceitos, conhece muito bem a Bíblia, sabe decor, né? Os 10 mandamentos, todas as coisas por aí, sabe vários versículos na ponta da língua. O religioso, ele sabe muito bem os preceitos. Ele fala até constantemente os versículos e os preceitos e aquilo que ele sabe da teologia. Ele até cobra dos outros essas coisas, mas ele mesmo não vive. Ele mesmo não reflete com verdade essas coisas. Ele só aparenta, ele é uma casca. Então é verdade que muitos de nós passamos anos indo à igreja. Vamos aos cultos no final de semana, ouvimos pregações na igreja, ouvimos pregações no carro, ouvimos pregações no YouTube, ouvimos muitas pregações, cantamos louvores, participamos de retiros, práticas que recomendamos, irmãos, que não tem nenhum problema nelas, você ouvir muitas pregações, estar nos cultos, ir nos retiros, cantar louvores, coisas que um cristão precisa fazer. Mas alguns, tudo isso, participar de tudo isso, estar envolvido no circuito da religião, para alguns é apenas um acumular de conhecimentos, sem que isso faça a diferença, sem que todo esse conhecimento acumulado por estar no circuito da religião e participando das atividades, sem que isso afete sua vida de modo que você venha a ser transformado, sem que você mude. Quando que conhecimento é importante, conhecimento é bom, mas quando que um conhecimento não nos transforma? Quando ele não percorre um caminho de 30 centímetros, quando ele não desce só da mente ao coração. Então você pode ouvir muita pregação, saber muitos textos de cor, né? Você pode participar de um monte de atividade, e é apenas teoria. Porque as verdades do Evangelho e Cristo de verdade não afeta a sua vida. Você está careca de saber um monte de coisa, mas isso não afeta a sua vida. Você está ali, ano após ano, acumulando conhecimentos, se tornando um religioso, alguém de teoria, alguém superficial, sem que tenha realidade, sem que frutos apareçam. E Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37, Jesus conta uma parábola, bem conhecida, chamada parábola do bom samaritano, né, onde um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e então ele é assaltado, espancado, quase matam, ele está lá todo ferido, largado na sarjeta. E aí passa versículo 31, passa um sacerdote, passa um pastor, passa um padre, passa um religioso ali. E passa de largo, a Bíblia diz, passa longe, não quero sujar as mãos. Fez vista grossa. Logo em seguida passa um levita, um cantor, um pessoal envolvido nas atividades do templo, um presbítero, um diácono, né? Alguém também das engrenagens da religião, e ao mesmo jeito, diz que passou longe. Fez vista grossa, não se importou. E de repente passa o samaritano. O samaritano, que era considerado pelos judeus e por esses que passaram de longe, pessoas indignas, pessoas impuras, pessoas que não tinham uma boa religião, não tinham uma boa fé. Aí Jesus vem e diz, o samaritano foi lá, se aproximou, pegou o cara, sarou as feridas, levou ele, botou ele num hotel, deu dinheiro para continuarem tratando ele. Esse sacerdote e aquele levita eram religiosos, tinham um monte de conhecimento, eles sabiam a lei na ponta da língua, eles cobravam isso dos outros, eles tinham orgulho de recitar e falar, mas isso não afetava a vida deles, isso não fazia deles pessoas melhores, seres humanos melhores. E assim são muitos que vivem apenas os ritos da religião,
frequentam os circuitos da religião, sabem os preceitos da religião, mas são teóricos, não têm profundidade. Tudo que sabem está apenas na superfície, está apenas no intelecto, não afetou o coração e por isso não mudou sua vida. Gandhi, antes de ser o Gandhi, né? É uma frase que ele disse, ele andou em algumas religiões, ele estava querendo seguir uma religião. E ele achou o cristianismo muito interessante. O Gandhi. E ele disse, eu só não fiquei no cristianismo, porque se as pessoas do cristianismo vivessem o que elas creem, o mundo seria muito melhor. Só que elas não vivem o que creem, elas não fazem o que dizem. E por isso Gandhi se escandalizou com o cristianismo e não ficou, e não se tornou um cristão. Religiosos. O risco da síndrome de Judas é você se tornar um mero religioso, onde Cristo não é de extremo valor, não é central, não é a mola que direciona a sua vida. Como Judas, os religiosos não entenderam nada. Não dimensionaram o valor daquele que veio do Pai até nós. Por fora parecem bons cristãos, mas é só casca, é só embalagem. Olha só, Judas andou com Jesus, mas o fato de ele andar com Jesus e ter Jesus na sua vida, isso não afetou em nada ele. Judas, mesmo andando com Jesus, era um cara avarento, apaixonado pelo dinheiro, roubava, ele era um tesoureiro fraudulento, roubava dinheiro da turma, ele era avarento, ele era desonesto, ladrão, era hipócrita, falso, infiel, traidor, desleal, orgulhoso, não quis se arrepender, se suicidou, não quis mudar. Ou seja, não mudou nada. Então, irmãos, não se engane. Dá para andar com Jesus, dá para estar dentro do circuito da religião e ser apenas um mero religioso. Segundo problema de desenvolver uma síndrome de Judas é que nós corremos o risco de vivermos e sermos cristãos abaixo da média. Bem rasos, chechelentos. Mateus 10:4 foi tudo que Mateus, o evangelista, conseguiu dizer de Judas, né? Ele estava descrevendo quem eram os 12, e aí ele diz, e Judas Iscariotes, que o traiu. Não tenho o que dizer. A síndrome de Judas me fará e te fará um cristão medíocre. O medíocre é aquele que a média é o seu topo. A média é o máximo que ele pode chegar. O medíocre é aquele que vive entre o ruim e o bom. Mas a média é o seu máximo, ele não consegue ir além disso, ele não consegue ter excelência, qualidade. Irmãos, igreja, Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para ser acima da média. Deus nos chamou para ser sal e luz na terra. Padrão, exemplo. Mas o medíocre se contenta, em vez de ser a luz, ele se contenta em deixar a sua lamparina embaixo da cama. Veja Judas. Era um dos 12, tinha possibilidades maravilhosas diante dele. Olha a história, o que o mundo tem para contar dos outros 11. Não teve nada para contar de Judas. Ele tinha possibilidades enormes diante dele. Estava sendo treinado por Jesus Cristo
o melhor dos melhores. Poderia ter marcado a história positivamente, influenciando vidas. Imagina, os apóstolos, vários escreveram epístolas, e as suas epístolas abençoaram milhares e milhares ao longo dos séculos. Famílias, pessoas, nações. Judas poderia ter escrito algumas epístolas. Irmãos, tem uma epístola chamada Judas no Novo Testamento. Não é esse Judas, tá bom? Importante que se fale isso. A epístola que tem no Novo Testamento é o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Esse Judas aqui que nós estamos falando é o Judas Iscariotes, é outro, ok? E Judas Iscariotes, se não fosse esse cabra safado, ele podia ser um homem do bem e ter abençoado o mundo e vidas. Ele poderia ter sido usado por Deus para iniciar algum avivamento em algum lugar. Tudo isso era possível. Tem algumas epístolas que dizem assim, Deus, nossa, eu amo essa epístola. Quando eu chegar no céu, eu vou dizer para Paulo, ai, amei, obrigado por essa epístola. Coisa mais joia. Imagina, você poder chegar para Judas, que bom que você escreveu essa epístola. Nossa, como você me abençoou. E quantas pessoas na história iam fazer assim, como farão, né, com os textos que tem na Escritura. Mas de Judas, não. Judas Iscariotes, não. Mas ele poderia. Mas não, irmãos. Ele ficou conhecido na história como o maior pária, o maior traíra, o maior, no termo gaúcho, pelego, o maior X9 da história. Tinha tudo nas mãos, mas não valorizou, não dimensionou, não percebeu a imensidão de que é Cristo. Cristo não era a sua meta, o seu alvo, o seu tudo. E acabou na mediocridade. Irmãos, terceira coisa e última que a síndrome de Judas pode gerar. Pode nos levar a termos um péssimo fim. Um péssimo fim. Sendo um cristão medíocre, ruim, fraco, as escolhas que você vai fazer erradas em função disso, o tipo de vida, né? E o fato é que o fim nada mais é que o resultado dos meios. E os meios é aquilo que a qualidade do seu cristianismo vai te dar. Mas esses meios vão determinar o seu fim. O fim nada mais é do que a colheita do que plantamos. O fim da nossa carreira, no fim da nossa carreira, nós teremos aquilo que cultivamos ao longo dela. É o que Gálatas 6:7 diz. Não vos desenganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se Cristo, o Filho unigênito do Pai, nosso Senhor, que Ele nos enviou para nos salvar dos pecados, nos redimir, nos reconectar com Deus, se Cristo não é tão importante nas nossas vidas, se a gratidão a Deus não se expressa no amor ao próximo, como aquele sacerdote, aquele levita, se a sua vida não reflete a responsabilidade de ser um cidadão do céu, na terra, então muito provavelmente você terá o fim que plantou. Você chegará ao destino que escolheu percorrer. Judas começou muito bem. Ele estava entre os 12, mas ele terminou muito mal, porque não entendeu. Não dimensionou. E a Bíblia diz que ele terminou pendurado numa árvore. Um péssimo fim. O suicídio é o fim de uma vida que perdeu o sentido de viver. Olha, quem vive a síndrome do Judas não acaba bem. Mas se tem uma coisa que é mais importante do que começar bem,
é terminar bem. Amém? Talvez a sua caminhada com Jesus, nesse momento da vida, não está lá grandes coisas. Talvez o negócio não está fluindo, não está tão empolgante, conectado, firme. Talvez você até aceitaria a ideia de um céu maravilhoso sem Jesus. Você se contentaria com isso, no final. Só que isso não é bom, irmãos. Não se conforme com isso. O que eu quero dizer para você é que se talvez hoje não está legal, Jesus está diante de nós agora. Amém? Diante da igreja, e Ele nos chama. Ele nos chama para um relacionamento mais forte, um relacionamento mais profundo, mais firme. Gente, nós estamos começando o ano. Imagina, não tem aqueles dias que são terríveis? Sempre tem, todo mundo tem. Não me venha dizer que para você todo dia é bênção. Tinha um irmão da igreja que ele dizia, eu acho que era para afirmar, mas não era verdade. Perguntava para ele, tudo bem? Ele dizia sempre, muito melhor do que ontem, e está uma maravilha, sempre bem, maravilhoso. Não é verdade. Sempre muito melhor do que ontem. Então, às vezes, tem aqueles dias que dá tudo errado, né? Você já começa tropeçando na mesa, já dá ruim, já tem uma coisa que quebra, está indo para o trabalho e algo dá errado, e quebra, e perdeu um negócio, e dá errado, aquele dia pavoroso, que você só quer que termine. E pela misericórdia de Deus, Ele fez com que o dia tivesse 24 horas. Imagina se um dia ruim nunca terminasse. Que horrível! Mas o dia termina, ele só tem 24 horas. Amém? E o outro dia é um novo dia diante de Deus e as coisas podem ser diferentes. Então nós estamos começando o ano. E um ano tem 365 dias. Já foram 15. Mas são 365 oportunidades de glorificar a Deus com a sua vida. Amém? 365 oportunidades de você levantar de manhã e dizer, Deus, Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o máximo, o Senhor é tudo para mim. Que nesse dia a minha vida reflita isso. Amém? Que eu agrade ao Senhor com as minhas escolhas. Eu vou ser tentado a não fazer isso, a me desviar do caminho, mas me ajuda. O Senhor é tudo. E a cada novo dia, Ele nos dá essa oportunidade. Então, se a sua caminhada com Jesus não vai bem, Ele está te dando uma nova chance. Amém? O ditado gaúcho diz que o cavalo encilhado não passa duas vezes. Na fé ele passa, porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é tardio em irar. Mas tem limite. Não queira conhecer o limite de Deus. Então, não está bem a caminhada? O Senhor Jesus nos convida. Um novo ano, 2023. Amém? Um ano de consagração, um ano de recomeço na fé, um ano de... eu desafio você a ler, quem sabe, todo o Novo Testamento esse ano. Vamos ler todo o Novo Testamento esse ano? Começa a ler, um capítulo por dia. Pergunta, estuda. Quem sabe você está um pouco mais guloso, quem sabe você lê a Bíblia toda esse ano. Amém? São 5 capítulos por dia, mais ou menos. Esse ano vamos orar mais. Vamos ter nosso tempo de devocional com maior assiduidade. Vamos conversar com Deus mais seguido. Amém? Jejuar, amar o próximo, servir, participar de projetos na sociedade. Amém, queridos? O Senhor Jesus nos dá a oportunidade de você o glorificar, de você mostrar que Ele é importante, que Ele é grande. Então eu desafio você, nesse sentido, para esse ano. Poxa, eu não tenho sido tão regulares nos cultos da igreja. Esse ano, eu vou buscar ser regular, participar das atividades. Eu nunca participei de pequeno grupo. Eu vou buscar o pequeno grupo pessoal aí, um grupo que seja do meu perfil, e eu vou fazer parte. Qual que é o tamanho de Cristo na sua vida? O quanto que você quer mais dele?
Lembra, o Judas é aquele que não dimensionou o que tinha diante dele. Ele tinha o tudo, ele tinha o universo diante dele. E acabou miseravelmente por não valorizar o que tinha. Irmãos, vamos então aproveitar essa oportunidade de um novo ano, todas essas chances em cada dia que Jesus nos dá. E tudo isso para que Cristo cresça em nós, para que Cristo seja glorificado em nós. Amém? E para que a gente se alegre nele. Então eu deixo esse desafio para os irmãos, essa reflexão a respeito da fé e da sua caminhada com Jesus. E para você não abraçar, para você não aceitar isso que aconteceu com Judas, acontecer com você. Amém? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Se o Espírito Santo te cutucou, se o Espírito Santo te chacoalhou, queria que você orasse com sinceridade, falasse com Ele, como resposta a essa pregação. Senhor nosso Deus, ouvimos a Tua palavra, aprendemos aqui com a triste história de Judas. Deus, aprendemos algumas lições. Eu sei que o Teu Espírito Santo fala, o Seu Espírito Santo sussurra, o Seu Espírito Santo nos convence, e aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, na autoridade do Espírito e na força do Espírito, ajuda-nos a viver, ajuda-nos a dar-nos os passos, para que sim, 2023 seja um ano de consagração, um ano de andar com Jesus, um ano de apoiar os líderes, um ano de buscar o Senhor realmente com vigor, como alguém que entende o que é ter Cristo, estar com Cristo, pertencer a Cristo. Senhor, aviva as nossas vidas, que a nossa vida não seja medíocre, que a nossa vida faça a diferença, que o Senhor Jesus seja, Senhor, o diferencial em tudo em nós, em nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, caminhando aqui para o fim da nossa culto, nós temos também agora aqui os avisos, mas dentro dos avisos nós vamos ter algo extraordinário, porque não é a nossa prática. Nós vamos estar recebendo novos membros aqui na nossa comunidade. Normalmente nós recebemos em culto de Santa Ceia. São os irmãos que concluíram as classes de novos membros no ano passado, mas não conseguimos recebê-los em dezembro. Prometemos que faríamos no início de janeiro. Deu um branco geral em todo mundo, que era o primeiro culto da semana passada. Então, já que a gente não fez isso no domingo passado, não, vamos deixar os irmãos até o próximo culto de Santa Ceia, já que quem falhou aí foi o pastor. Então, nós queremos fazer isso hoje. Nós queremos receber aqui na comunidade, como os novos membros, estamos retornando alguns irmãos e outros sendo novos membros, a família do Vitor e da Aline, e o Júlio e a Marlene. Eu queria chamar os nossos queridos irmãos para vir aqui à frente, os nossos irmãos que estão sendo recebidos aqui na comunidade, como membros. O processo para se tornar um novo membro é o que está aqui na frente, queridos. Normalmente são 4 encontros, um por mês, um encontro de 1 hora. Em vez de vir no culto às 7h30, você vem às 6 ou 6h30, vai ficar apertado, às 6 é melhor, E talvez rola um lanchinho no final, e aí tem um estudo, algumas explicações, e pronto. Mês que vem tem uma outra, no outro mês uma outra, um processo de 4 meses, para você ir digerindo, para você ver se é isso que você quer mesmo, entendendo o que é a fé, o que é a igreja, e aí no final desse processo, então é recebido num culto de Santa Ceia os irmãos. Não é para ir embora, são recebidos os irmãos para... São recebidos irmãos aqui na comunidade. Então, já o aviso que eu quero dar é que em março, dia 19, nós vamos começar uma classe de novos membros. Então, você quer ser membro aqui na comunidade? Tem os benefícios, mas muito mais que os benefícios que a gente pode tentar dizer para você, que não deveria ser isso o que te move, é entender que é um passo de obediência, é a vontade do Pai que você se vincule a uma comunidade. Amém? E as comunidades, elas geram algumas regras saudáveis,
é de fé e prática. Então, os encontros serão 19 de março, 16 de abril, 21 de maio e 18 de junho. Para aqueles que percorreram o trilho, fizeram os encontros lá em julho, serão recebidos. Então, se você tem interesse, se você quer participar e quer se tornar membro aqui nessa comunidade, você vai procurar, vai mandar um WhatsApp, se você anotar ali, vai estar nas redes, ou vai procurar o pastor Adrian, por favor, Adrian, talvez alguém não saiba quem é o pastor Adrian, sinaliza aí, né? Procure ele e se inscreva, para a gente saber, providenciar alguns materiais, etc., né? Já para dar o seu nome, estou interessado, quero fazer, tá bom? Então, dia 19 de março, a gente vai estar divulgando agora todos os domingos para o pessoal que está aí na comunidade, se quiser participar. Os irmãos são os que percorreram esse trilho, fizeram os encontros, conversamos, teve depois entrevista e tal, e eles estão aqui para serem recebidos pela comunidade, pela igreja, como membros oficiais da comunidade. Amém? Dando um passo a mais de um amigo da comunidade, de um frequentador dos programas da comunidade, para um membro da comunidade. Esse é um desafio, é um compromisso que a gente gostaria de ver os irmãos dando, né? Se você tem entendido, é isso que Deus quer. Deus quer que a gente sempre se aprofunde no compromisso. E esse é um compromisso com a sua igreja, com a comunidade. Um passo a mais e tornar-se membros, ok? Então, Vitor e a Aline e as crianças estão retornando, Júlio e a Marlene estão entrando aí na comunidade e nós queremos recebê-los como bem-vindo. A igreja recebe eles como bem-vindo? Se vocês recebem, fazem um sinal, amém. Né? Mas nós precisamos receber as pessoas e elas precisam fazer uma profissão de fé. Porque para receber como membros, nós precisamos entender se as pessoas elas confessam e acreditam naquilo que nós, como igreja, acreditamos. E o resumo daquilo que nós acreditamos na palavra de Deus. Mas o resumo daquilo que nós acreditamos na palavra de Deus estão aqui nesses banners, que é o credo apostólico, o Pai Nosso e os 10 mandamentos. É um resumo da fé cristã. É aquilo que um cristão precisa saber, defender, acreditar, né? Então a gente, durante as classes, vai dizendo para os irmãos, né? Memoriza aí, vocês têm que saber os símbolos, que nós vamos falar, né? Agora, irmãos, eu queria que vocês ficassem de pé também, amém? E que vocês fossem bem carinhosos, não façam nenhuma cara tipo de espanto, nem nada, né? Vamos falar junto com os irmãos os símbolos. Lembra que eles podem dar uma gaguejada, que eles estão aqui na frente, nervosos. E aí a igreja tem que saber, né? Vocês falam e eles vão junto, mas ao mesmo tempo vocês estão olhando para eles, vendo se eles sabem, né? Vamos recitar os símbolos da nossa fé? O credo, Pai Nosso e os 10 mandamentos? Todos juntos? Começamos pelo credo. O que é o credo? O credo é a revelação de quem Deus é. O Pai Nosso é como eu me relaciono com esse Deus que eu descobri que é o Deus Trino. E os 10 mandamentos é a ética, é o comportamento daquele que conheceu a Deus e se relaciona com Deus. É a maneira de viver dele. Ok? É uma estrutura dinâmica que nos ensina como é a fé cristã. Ok? Vamos ao credo então, os 3 artigos? Igreja, todo mundo juntos, com amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Os irmãos foram bem? Amém. Os irmãos estão com uma colinha ali que é para não dar aquele frio na barriga. Amém. Vamos falar o Pai Nosso? O Pai Nosso acho que todos nós sabemos, né? Mas vamos recitar. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E os 10 mandamentos? É aqui que os irmãos se perdem na curva. E os 10 mandamentos, vamos falar? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não dirás falso testemunho. Desculpa. Não usarás o nome de Deus em vão. Lembra-te de guardar o dia de sábado para honra pai e mãe. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Amém? A gente pode dar uma erradinha. Amém? Então, esses são os símbolos da fé cristã. Um resumo daquilo que um cristão acredita e que nos defende nos momentos de apuro, que nos fortalece a fé. Amém? Então, os irmãos confessam essas crenças e por isso eles são recebidos na igreja do Senhor aqui na comunidade. Sejam bem-vindos no nosso meio, oficiais como membros, mas todos são muito bem-vindos, mesmo que não sejam membros. Mas você que não é, é o desafio e a vontade de Deus que se aprofunde esse compromisso. Vamos orar aqui pelos irmãos? Amém? Senhor nosso Deus, queremos abençoar, Deus, essas famílias, os nossos irmãos queridos que estão unindo-se a nós, Senhor, na membresia da igreja. Oramos a Ti, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus que confessamos, na comunhão dos santos, que o Senhor os guie nesse caminho, que o Senhor os abençoe nessa família, que o Senhor use o Senhor nessa comunidade com os dons para abençoar a igreja, que o Senhor os preserve do mal, que nos ajude como família e comunidade de fé, Deus, a praticarmos a verdade, nos corrigirmos e ajudarmos se necessário for. Abençoe os casais, os filhos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus, por eles fecharem esse ciclo, chegarem até aqui, Deus, e pela dádiva de nos conhecermos e andarmos juntos. Que o Senhor abençoe com muita graça a comunidade e os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, muito obrigado. Pode agora voltar aos seus lugares. Então, irmãos, classe de novos em março. Se inscrevam, procurem o Adrian. Irmãos, também, senta. Ou fique de pé, nós já vamos terminar. Então, não deixe de abençoar essa comunidade. Nós não vivemos de cuca, nós não vivemos de festas, a gente precisa de recursos, e esses recursos Deus já deu. De uma maneira indireta, Ele não deu diretamente para a igreja, Ele deu aos membros, a vocês, e é a membresia, os membros que fazem a igreja se manter. Então, abençoe suas ofertas, dízimos, para que a igreja continue a fazer aquilo que ela precisa fazer. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Você pode fazer isso vindo aos cultos ou por depósitos bancários aí pelas redes. Os nossos pequenos grupos, que são atividades menores, em grupos menores, super edificante, muito gostoso, que acontece nas terças-feiras e nos sábados, e talvez pode surgir outros, está de férias, volta em março, em algum dia de março, a gente vai divulgar ainda e falar para os irmãos, tá? Mas volta em março essa atividade gostosíssima de comunhão, confraternização e amizade. Procura experimentar, procura participar e conhecer, tá bom? Nas terças-feiras, 20 horas, e nos sábados, 20 horas, de 15 em 15. Tanto a terça quanto o sábado é de 15 em 15. Essas reuniões de 15 em 15 dias. E o Ministério com Adolescentes aí da comunidade também está em férias. Volta também em março. Irmãos,
Toda vez que tem um quinto domingo no mês, nós fazemos um café da manhã. Então, já começamos com janeiro. Esse mês tem 5 domingos. Então, dia 29, nós teremos café da manhã e culto. E no dia que tem o café da manhã e o culto de manhã, não tem o culto à noite. Ok? Então, dia 29, teremos culto somente de manhã, com café da manhã. Café às 8h30, 9h30, culto, todos são convidados. E gostaríamos muito que você viesse, traga amigos, parentes, quem quiser, tá bom? Nos reunimos aqui, fizemos um banquete muito legal, um café colonial, onde todo mundo contribui e ajuda. Dia 29, tá? Não esqueça isso. 29, café e culto somente de manhã. Irmãos, quem não estava aí domingo passado, a gente tornou oficial o que alguns já sabiam, né, que eu, minha família, minha esposa e filhos, nós vamos ter um ano fora, participando em missões, em projetos, né, um ano que Deus nos chamou para fazer também, para dar uma descansada. Então, nós vamos nos ausentar a partir da metade ali de fevereiro, tá? E ficar o ano de 2023 provavelmente fora. E aí, pastorado, em sua família, o presbitério, os irmãos estão aí. E no dia 5 de fevereiro, que é o culto de Santa Ceia, o primeiro culto de fevereiro, vai ser o nosso culto, então, por assim dizer, de despedida. Né? E aqui vai estar conosco também o pastor Júnior, missionário da Espanha, membro da nossa comunidade. Ele vai estar aqui em Passo Fundo, vai estar no culto, né? Vai ser o pregador da noite. Então, vai ter essas atividades especiais no culto de fevereiro aqui. Tá joia? Era isso, tá bom? Esses são os nossos avisos. Ore pela comunidade, ore pelas nossas vidas. Se tiver alguma dúvida, converse conosco aí, se você quiser saber a respeito da classe de novos e também a respeito desse nosso projeto. Se você quiser também abençoar e se aliar com a gente pode explicar melhor como isso funciona. Queremos terminar esse culto, então, fazendo mais uma oração pela vida, pela família e pelos irmãos. Vamos ficar de pé? Amém. Senhor nosso Deus, chegamos ao fim desse momento glorioso que é o culto. É o momento principal da semana. É onde o povo do Senhor, no dia do Senhor, se reúne para celebrar Cristo, Deus, e nós te agradecemos por estarmos aqui e participarmos desse momento. Obrigado, Senhor Deus. Agora leva os irmãos em paz, em segurança aos seus lares. Abençoe, Senhor, com uma ótima noite de sono. Dá a cada um uma semana abençoada, próspera, nas atividades de trabalho, nos relacionamentos familiares, nas viagens, estudos, se alguém estiver envolvido. Abençoe os irmãos, Deus, para que o seu nome seja glorificado através da vida deles, para que eles sejam excelentes naquilo que eles fazem. Pai, abençoe a igreja do Senhor em toda essa semana, Deus, com a abundância da tua presença e do teu auxílio. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, que a graça do nosso amado Senhor Jesus, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo transborde sobre a sua vida, seja com você todos os instantes dessa semana, em nome de Jesus. Amém? Vá em paz. Dá um abraço aí no seu irmão que está do lado e até domingo que vem. Esperamos você aqui na comunidade.